Deus ainda fala ou ficou em silêncio depois dos tempos bíblicos? No estudo de hoje, nós vamos perceber que Deus sempre buscou se revelar à humanidade. Isso nos mostra porque a sua comunicação é uma das maiores evidências do seu amor e do seu interesse pela nossa salvação. E agora, mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia, que bom estarmos juntos nessa nossa nova temporada, onde estamos estudando sobre o Espírito Santo. Como é que foi seu final de semana? Tudo bem? E aquele convite que eu sempre te faço, na quinta-feira, na sexta-feira, você conseguiu ir à igreja? Conseguiu ter um momento junto com a sua família? Procurou a igreja adventista mais perto da sua casa? Você sabe que aqui na Novo Tempo nós pertencemos à igreja adventista do sétimo dia. Por isso eu sempre faço convite para você procurar a igreja adventista mais perto. Está aparecendo aí o nosso site, que é o encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br, você vai colocar ali o seu endereço e você vai descobrir qual é a igreja adventista mais perto da sua casa. No sábado pela manhã, a partir das 9 horas, normalmente daí no domingo, vai depender de cidade para cidade, às 7h30 da noite, e na quarta-feira também 7h30 ou 8 horas da noite, você será bem-vindo. E no sábado, normalmente, a partir das 9 horas da manhã, será um privilégio receber você e a sua família. Eu sempre digo a família porque nós temos aquele momento especial que divide ali as atividades. Então, tem um estudo bíblico para crianças por cada faixa etária, até os jovens, adultos, e você também pode participar desse momento. Eu sempre menciono que esse não é sobre concorrer com uma comunidade, com uma igreja, mas é sobre crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você será bem-vindo. Chega lá e diga, olha, eu assisto a Novo Tempo, assisto o pastor Gilmar no programa Escola Bíblica e ele me convidou para vir aqui. Eu tenho certeza que serão momentos especiais para você. Nós estamos estudando nessa temporada a nossa revista Esperança Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Entender quem é o Espírito Santo, e a gente trabalhou um pouquinho isso na semana passada, entender como o Espírito Santo se revela, como entender a palavra de Deus, que é uma revelação do Espírito Santo. O autor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo, é essencial para a nossa vida. E ao longo dessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre como a gente entender que não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, como render a nossa vontade à vontade do Senhor, como compreender que a palavra de Deus é a revelação, aquilo que o Espírito inspirou o autor bíblico para escrever para cada um de nós. Será que eles perderam a sua autonomia? Será que foi ditado tudo que está escrito? E eu quero te convidar a gente conversar um pouco sobre isso essa semana e que você seja impressionado pelo texto bíblico ao abrir a Bíblia, porque esse é o grande propósito. Lembrando que o texto bíblico é a revelação da vontade do Senhor. E quando você abre, você entende que Deus está falando para você? Se você ainda não pediu sua revista e quer entender este e outros temas, é só você ligar para a gente, está aparecendo aqui, ó. Esse é o telefone da nossa equipe que vai te atender até 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ele vai aparecer aqui, agora aqui, ó.
Tá vendo? 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. É só dar um oi, escreve um oi aí, você vai receber o link, que é o nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e aí você preenche seu cadastro e recebe a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você tiver dificuldade, nossa equipe escreve que você não está conseguindo, nossa equipe vai fazer contato com você. Lembrando que você vai receber esse material sem nenhum custo aí na sua casa, porque eles já foram patrocinados pelos nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Eu aproveito para agradecer a você que é um anjo da esperança. E se você deseja ser um doador, o telefone está aparecendo na sua tela, é o 0 operadora 12 21 27 30 30, se você quer que mais pessoas em mais lugares recebam esta mensagem de esperança. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor dê para a gente iluminação, para a gente abrir a sua palavra e conversarmos um pouco mais. Que o Espírito Santo mostre para a gente aquilo que nós devemos mudar, aquilo que nós devemos refletir, aquilo que nós devemos aceitar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos mais uma vez para abrirmos a Tua Palavra. Que privilégio! Nós temos a Bíblia à disposição, revistas que nos orientam, nos levam ao texto bíblico e a gente pode crescer no conhecimento. Não é simples, não é fácil a gente mudar, às vezes, um pensamento que a gente tem, mas nós podemos fazer isso quando nós nos rendemos ao Espírito. Por isso queremos fazer isso nesse momento. Todos nós, que nesse momento o Espírito Santo haja na nossa mente. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a ter a sua Bíblia. A gente vai ler alguns versos e vamos conversar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo na revelação da palavra, a revelação divina. Eu estudo a Bíblia com uma família e eu sempre pergunto, né, quando eu comecei a estudar com eles, né? Agora a gente já está num outro momento de estudo, mas eu sempre pergunto no início assim, você acredita que quando você abre a Bíblia, é Deus que está falando para você? Você acredita que aquilo que o Senhor inspirou o autor bíblico é a vontade do Senhor? Porque quando a gente, né, dependendo da resposta que a gente dá sobre essa pergunta, isso vai fazer muito sentido, né? Se eu acreditar que esta é a palavra de Deus, Deus está me dizendo. Lógico que existem aí, e a gente já estudou algumas vezes, existe o processo de compreensão disso. Existem regras no processo de interpretação. Esse é um segundo passo. Mas o primeiro passo é esse. Eu acredito que esta é a palavra de Deus. Deus inspirou os autores bíblicos, os 40 autores aproximadamente, que escreveram nesses 1.600 anos do primeiro livro a ser escrito até o último livro. Será que é a vontade de Deus que está expressa aqui? E eu queria que você pensasse um pouquinho nesse tema. Você acredita que o Espírito revelou aquilo que está na palavra? Não esqueçamos que a história da Bíblia, queridos, é acima de tudo a história de um Deus que busca se relacionar com a gente. Você sabe que após a entrada do pecado, o ser humano ele passou a viver separado de Deus. Mesmo dentro dessa separação, Deus não abandonou a criação. Deus continua se relacionando conosco. E eu já citei isso em algum momento, é aquela visão
do teísmo e do deísmo, o Deus que age, o Deus que continua, o Deus que criou, mas continua interagindo, ou o Deus que abandonou, o Deus que criou e deixou. Nós acreditamos que o Senhor continua agindo. E quando a gente vai para o texto bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos aqui o movimento constante de Deus se aproximando das pessoas para revelar quem Ele é. E esse é o grande propósito da palavra. É a revelação de quem Deus é, de como Ele age. E aí o texto vai apresentar o Deus que se aproxima, o Deus que vai em busca, o Deus que é amoroso, e o amor no texto bíblico é esse agir constante do Senhor. Esse agir constante para salvar, esse agir constante para dar para o homem uma nova oportunidade. E quando nós abrimos esse texto, nós precisamos entender que a revelação, ela não começa com a busca humana por Deus, ela começa com Deus buscando a humanidade. Ou seja, Deus se apresentando como aquele que quer salvar. O pecado produziu uma ruptura nesse relacionamento entre Deus e o ser humano. E essa separação, queridos, trouxe consequências espirituais profundas. Ou seja, a própria compreensão da vontade divina, agora ela fica como se estivesse ofuscada. Naturalmente, eu não tenho predisposição a querer fazer a vontade do Senhor, até porque a minha natureza é uma natureza contrária, e o meu olhar vai ser assim, mas essa é a vontade de Deus, eu vou querer agir conforme a minha natureza. Por isso, Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Ou seja, eu não tenho predisposição, não tenho olhar daquilo que é a vontade do Senhor, mas o Espírito trabalhando na minha mente, o Espírito agindo em mim, eu vou conseguir ter este olhar. E esse é o grande propósito de Deus. Quando a gente abre o texto bíblico, e talvez você já tenha aberto o texto algumas vezes, e você tenha percebido assim, não, mas isso é contrário à minha vontade, e você até, não, até aqui eu vou, a partir daqui não, porque nós não queremos nos comprometer. Mas Deus é incansável. Ele sempre está em busca do ser humano. O Espírito Santo está agindo constantemente para que o Senhor seja revelado, para que a vontade do Senhor seja revelada. Cada um dentro da sua esfera de conhecimento, dentro da sua realidade. E por que isso é importante eu ter percepção? Porque é o caráter justo de Deus que está sendo colocado aqui. E Deus quer salvar todo mundo. Nem todos serão salvos, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Nós não acreditamos, né, no que a gente chama tecnicamente de universalismo, ou seja, todo mundo vai ser salvo? Não. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Deus está trabalhando para a salvação de todas as pessoas. Por nós mesmos, nós não somos, não seríamos capazes, né, de plenamente saber quem Deus é, né, e qual é a sua vontade, como encontrar a salvação. Não. Eu já usei essa frase aqui algumas vezes, mas você sabe que uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é o que nos ensinaram sobre quem Deus é. E a outra coisa é quem eu penso que Deus é. E aí qual é o meu desafio? É pelo poder do Espírito Santo me aproximar o máximo de compreender quem Deus é. E a revelação de Deus vem através da sua palavra, através da sua criação, vem através de Jesus Cristo. Por isso, quando eu olho para Jesus, eu começo a compreender quem Deus é.
mas eu não posso olhar a partir da minha perspectiva, entende? E eu preciso desconstruir isso. E essa desconstrução é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Acredite, o Espírito é capaz de nos dar compreensão, às vezes de coisas que para mim naturalmente são incompreensíveis. Às vezes algumas histórias, algumas descrições bíblicas, algumas orientações que eu tenho dificuldade de entender, tenho dificuldade de aceitar, pelo próprio processo cultural em que eu estou inserido, por aquilo que eu recebi, pelos ensinamentos que eu recebi. E talvez eu estou falando para você hoje que tenha essa dificuldade de entender aquilo que a Bíblia apresenta. E eu vou te dizer, é contrário, porque eu trago uma carga, sabe, de conhecimento, do meio em que eu fui criado. E se você foi criado no meio religioso, você traz essa carga religiosa. E às vezes pensar diferente, sair dessa caixinha, né, dessa ideia que está ali, eu sempre fiz isso, meus avós fizeram isso, meus pais fizeram isso. Criar esse novo pensamento é extremamente desafiador, mas isso é possível através da ação do Espírito Santo. Por isso Deus decidiu se revelar para a gente. A revelação divina, queridos, é uma resposta amorosa à condição humana ao longo da história bíblica. Deus utilizou vários meios para se comunicar conosco, para se revelar. Várias maneiras. Aqui a primeira referência bíblica é o texto de Hebreus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Hebreus, o capítulo 1 e o verso 1. O texto diz assim: antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus se apresentou. Por quê? Porque Deus é o maior interessado na nossa salvação. A partir do momento que a gente entende isso, sabe, tudo começa a ter sentido. Deus é o maior interessado na minha salvação, na sua salvação. Por isso, Ele usou todas as maneiras para se comunicar com a gente, para falar com a gente. Ele se revelou aos profetas, com os profetas. No período dos juízes, por exemplo, Deus estabeleceu juízes que viessem. Eles abandonaram a vontade do Senhor, eles rejeitaram a orientação do Senhor, mas o Senhor ficou ali suscitando pessoas que fossem referência. É Deus sendo intencional. Porque esse é o grande objetivo. Quando a gente abre a Bíblia, a gente está abrindo o livro de salvação. Mas o importante não é apenas a diversidade dos meios que Deus usou. O importante é perceber essa persistência de Deus, mesmo diante da rebeldia humana. Ele continua falando, porque o Senhor é incansável. Você se cansa de aconselhar pessoas que você ama? Vamos pensar aqueles que são mais próximos. Um filho que toma decisões equivocadas, que está tomando. Você não é incansável em tentar mostrar. Às vezes a gente, né, deveria até ser um pouco mais tranquilo, né? A gente deveria falar um pouco menos, né? A gente deveria ter um pouco mais de, né? Eu sempre digo, interceder mais e falar menos. Mas é assim, não é? Você não quer sempre falar? Não é seu propósito? Esse é Deus. Deus está tentando chamar a atenção da gente toda hora, para aquilo que é a sua vontade. Então não pensemos que a gente sabe tudo. Não pensemos que a gente tem controle de tudo. Não,
Nós podemos estar equivocados, Deus talvez esteja querendo impressionar a gente. Não pensemos que a gente está num nível superior em relação às pessoas, não. Quando eu leio a Bíblia, não é sobre o outro. Quando eu leio a Bíblia, é sobre mim, é sobre a maneira que Deus continua falando comigo. Muitas pessoas imaginam que Deus fala apenas para transmitir informações. Queridos, mas o objetivo de Deus e do texto bíblico não é trazer informações. Deus se revela para ser conhecido, para restaurar relacionamentos, para conduzir pessoas à salvação. E Deus se revela para restaurar vidas. Qual é o grande propósito do plano da salvação? O grande propósito do plano da salvação é devolver para o ser humano a imagem que foi destruída por causa do pecado. O olhar que foi corrompido por causa do pecado. E Deus deseja, através desse plano, devolver para mim percepções corretas. Talvez você já tenha conhecido pessoas ao longo da vida, como eu, ao longo do meu ministério, pessoas que são extremamente sensíveis espiritualmente. Pessoas que se rendem ao Senhor. E numa comunidade eclesiástica se evidencia. Pessoas que são extremamente discretas, não chamam atenção para elas, mas que são pessoas sensíveis espiritualmente. Ao longo do meu ministério, eu tive inúmeras dessas pessoas, com uma percepção espiritual muito grande. Quando nós tínhamos uma decisão administrativa para tomar, pessoas que falavam um pouco, mas tinham sábios conselhos para oferecer. Pessoas que se rendem à vontade do Senhor, que se deixam conhecer, sabe? Deixam que o Senhor as conheça e deixam que elas conheçam o Senhor. Voltando para Hebreus, agora o verso 2 do capítulo 1, o autor vai dizer: mas nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele fez o universo. A maior revelação que nós temos de quem é Deus e da sua vontade e do seu amor para conosco é Jesus Cristo. Por isso, conhecer Jesus é essencial para a nossa vida. E alguns podem achar que isso seria muito assim, sabe, não tem algo muito concreto, não. Quando eu leio o texto bíblico e eu começo a perceber a ação de Jesus Cristo, quanto Ele ama, o que Ele fez, as suas palavras. Por exemplo, pegue o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver ali Jesus Cristo dando princípios de vida que são essenciais. E quando eu começo a ter percepção desses princípios, eu começo a ter clareza de como eu agir. Eu vou ler um verso aqui para você que me veio à mente aqui, rapidamente. Deixa eu achar aqui, que eu acho esse verso, eu já devo ter lido algumas vezes aqui. Capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor está dizendo, de forma muito clara, que se o meu olhar for guiado pelo Espírito Santo, se os meus olhos forem saudáveis, puros, se forem bons, é a expressão usada nessa minha tradução, eu vou ter clareza. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Eu preciso ter clareza de quem é Jesus Cristo e do que Ele fez para saber se o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto. Queridos, ao longo dos séculos, Deus falou através dos profetas, mas em Jesus acontece algo extraordinário.
A mensagem não veio apenas por intermédio de um mensageiro. O próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco, faz parte da história humana. Cristo revelou de forma perfeita o caráter de Deus, do seu amor, da sua justiça e da sua misericórdia. Por isso nós deveríamos todos os dias ler sobre Jesus, meditar sobre Jesus, principalmente nos últimos momentos de vida, do seu sacrifício, da sua intercessão, do seu levar dos pecados, o pecado que nos condenava, que ele pagou. Quem deseja conhecer o Pai deve olhar para Jesus. Ele é o centro, querido, de toda a revelação bíblica. Mesmo quando a gente estuda o Antigo Testamento e vemos os rituais de sacrifício, nós estamos vendo algo que apontava para Jesus Cristo, o Salvador. Embora muitas vezes pensemos apenas no Pai e no Filho, quando nós falamos de revelação, o Espírito Santo sempre esteve envolvido nesse processo. E é o Espírito que vai nos dar compreensão de quem é Jesus Cristo. É o Espírito, foi Ele quem atuou nos profetas, que guiou os mensageiros de Deus. Ele preparou, queridos, homens e mulheres para receberem e para transmitirem essa mensagem divina. Porque é o Espírito que comunica. Por isso, a comunicação de Deus com a humanidade sempre esteve ligada à atenção do Espírito Santo. E hoje, da mesma maneira, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas esses homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, quando eu abrir o texto bíblico, eu estou abrindo a vontade do Senhor. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, o problema raramente foi a ausência da voz de Deus. O problema foi a resistência humana à mensagem. A mesma resistência que, infelizmente, nós podemos repetir hoje. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que é a nossa vontade que tem que prevalecer. São os nossos desejos. São os nossos costumes. E eu quero dizer para você, abra seu coração para o Espírito Santo agir. Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Não se feche na sua cultura. Não se feche nos seus costumes. Não se feche naquilo que você foi ensinado. Se abra para ouvir a vontade do Senhor. Você deseja isso? Pai do céu, a gente abre o coração para que o Espírito Santo nos impressione, nos ajude. Não é fácil, às vezes desconstruímos ideias que a gente traz por tantos anos, mas nos impressiona e nos transforma, Pai. Eu clamo por isso, humildemente, por favor. Se alguém está me assistindo agora e está tendo percepção de algumas verdades da palavra, mas não está se rendendo, de coisas que está errando, por favor, que o Senhor o impressione, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa, e a gente se vê aqui, amanhã às 7:30 da noite, em mais um programa Escola Bíblica. Abraço.